até estudar para que pudesse estar aqui à frente de vocês para falar sobre o tema de hoje, o retrato da misericórdia de Jesus. Eu não tinha noção, eu não tinha ideia de quantas vezes aparece no texto bíblico a expressão afirmando que Deus é rico. Confesso para vocês que eu não tinha ideia de quantas vezes o Novo Testamento trata este tema e fala a respeito da riqueza de Deus. Podemos dizer que Deus é rico porque Ele criou todas as coisas. Poderíamos dizer que Deus é rico porque tudo que temos, na verdade, não é nosso, mas é dele, e Ele coloca em nossas mãos, Ele nos oferece, Ele partilha conosco, Ele divide conosco. Poderíamos dizer que Deus é rico, não apenas porque Ele criou todas as coisas, mas porque Ele ainda continua sendo o Senhor de todas as coisas. Como diz o texto de Colossenses, na pessoa de Jesus Cristo, tudo converge para Ele. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, e todas as coisas foram feitas pelo nome dEle, pelo poder dEle. Mas se nós afirmássemos que Deus é rico por causa das coisas que Ele criou, automaticamente estamos afirmando que antes dele criar todas as coisas, ele era pobre. E que ele criou todas as coisas para ser rico. E nós sabemos que isso não é uma verdade. Então, a riqueza de Deus não está no fato dele ter criado todas as coisas. Ele não criou todas as coisas porque ele era pobre e agora ele é rico. Ele criou todas as coisas para que o homem pudesse desfrutar, o homem pudesse glorificar, o homem pudesse adorá-lo por meio da sua riqueza. Por isso eu gosto muito daquele texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que diz: "E o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, segundo as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus." Pense comigo, o que significa essas gloriosas riquezas? O texto bíblico em Efésios capítulo 2, versículos 7 e 8 vai dizer que Deus é rico em misericórdia, Deus é rico em graça, Deus é rico em amor, Deus é rico em bondade. Ele vai dizer lá então em Efésios 2, 7, 8 e 9, naquele texto que nós conhecemos perfeitamente, e ele vai dizer: Deus é rico em bondade, Deus é rico em graça. Quando nós vamos para Romanos capítulo 9, versículo 23, o texto bíblico vai dizer que Deus é rico em justiça. E esta justiça é oferecida àqueles que são o vaso de desonra. É a linguagem de Romanos. Então em Romanos 9, 23, Deus é rico em justiça. Mas quando nós voltamos para Efésios, em Efésios capítulo 2, versículo 4, o texto bíblico vai dizer que Deus é rico em misericórdia. E quando nós estudamos essa ideia da riqueza de Deus em misericórdia, nós percebemos claramente que todas as outras riquezas de Deus estão subordinadas à misericórdia. Tanto é verdade que em João 3,17, o texto bíblico vai dizer que Ele não veio para condenar o mundo, mas Ele veio para absolver o mundo, ou seja, Ele vai exercer a justiça dEle baseado na misericórdia dEle. Toda a riqueza de Deus, a sua graça, a sua bondade, a sua justiça, elas estão todas subordinadas à misericórdia de Deus. Por isso, o texto bíblico que nós separamos para hoje, Romanos capítulo 15, versículos 8 e 9, é a clara declaração de que toda a riqueza de Deus está subordinada à riqueza da misericórdia dEle, como Efésios 2,4 nos fala. E o texto começa dizendo assim: pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Presta atenção na expressão do versículo 19. A fim de que? O versículo 19 declara o objetivo da vinda de Jesus. O versículo 19 declara a razão da vinda de Jesus. A fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Volte no comecinho do versículo 19. Grife essa expressão, porque é ela que importa para nós na noite de hoje. A fim de que os gentios glorifiquem.
O objetivo da vinda de Jesus é fazer com que toda a humanidade glorifique ao Pai. É fazer com que toda a humanidade pense no Pai, olhe para o Pai, volte-se ao Pai. Mas de que maneira? Através da sua misericórdia. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos afirmar que Jesus Cristo é a encarnação da rica, ou a rica encarnação das misericórdias de Deus. Você quer ver como funciona a misericórdia de Deus? Olhe para Jesus. Você quer saber aonde a misericórdia de Deus pode alcançar? Olhe para Jesus. Você quer saber como a misericórdia de Deus funciona? Olhe para Jesus. Porque Jesus é a rica encarnação das misericórdias de Deus. Mas quando nós pensamos em misericórdia, nós precisamos entender talvez o que isso significa. Se eu perguntar para você, o que é misericórdia? Como que você traduz isso de maneira prática? Teologicamente, talvez você saiba responder. Talvez você saiba até dizer qual a diferença entre misericórdia e graça. Mas eu quero hoje tratar com você e mostrar para você qual é a prática, na vida prática, de maneira prática, o que é a misericórdia. Então, misericórdia é um aspecto da natureza divina que leva-o a amenizar a sua dor, a sua aflição e o seu sofrimento. Sabe o que é misericórdia? É um aspecto da natureza divina que o leva a amenizar a sua dor, o seu sofrimento e a sua aflição. Você já pensou nisso? Você já pensou que você tem um Deus tão grande quanto nós acabamos de cantar, tão poderoso como nós acabamos de cantar, que é rico em misericórdia e que Ele tem, nele esta vontade, Ele tem um aspecto na sua natureza divina que vai sempre o impulsioná-lo, que vai sempre o levá-lo na direção da sua dor, na direção da sua aflição, na direção da sua necessidade, e ali Ele vai amenizar tudo isso que você está vivendo, tudo isso que você está passando. Por isso, nós podemos afirmar que Jesus Cristo é a rica encarnação das misericórdias de Deus. E é por isso que Ele veio, a fim de que possamos glorificar ao Pai por meio das suas misericórdias. Mas é interessante, porque quando nós olhamos para o ministério de Jesus Cristo, nós vemos então claramente a sua misericórdia em ação. A sua misericórdia abençoando pessoas, a sua misericórdia cuidando de pessoas, a sua misericórdia agindo. Vamos pensar no exemplo daquele mendigo cego que ficava na beira da estrada. Vamos pensar no exemplo do mendigo cego que estava ali na passagem e ele sabia que Jesus por ali ia passar e ele correu para ter esse encontro com Jesus. E o mendigo não vai hesitar em gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a história, o texto bíblico vai dizer que Jesus, olhando para aquele homem, ele vai então declarar ele curado, vai curá-lo da cegueira e vai dizer: a tua fé te salvou, passe a ver. E aquele mendigo então passa a enxergar como obra da misericórdia de Deus. Porque misericórdia nós não conquistamos. Misericórdia nós não temos o direito de reivindicar sobre as nossas vidas. Misericórdia é dada. Misericórdia é transferida. Nenhum de nós temos o direito à misericórdia dele. Como aquele mendigo cego não tinha direito à misericórdia dele. E o que ele fez para merecer a cura? Simplesmente invocou o nome de Jesus, reconhecendo ele da linhagem de Davi e dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Precisamos entender que este aspecto da natureza divina, ele vem ao nosso encontro sem que nós o mereçamos, sem que nós precisemos fazer esforços para que essa misericórdia seja entregue ou venha até nós. Nenhum de nós temos o direito, e não há nada que possamos fazer para ganhar essa misericórdia. Por isso é misericórdia, é dado, é voluntário, é entregue às nossas vidas. Mas eu fico pensando naquela história, naquela narrativa bíblica. Vocês se recordam daquele momento onde havia os leprosos, 10 leprosos, e Jesus estava saindo da cidade.
E os leprosos revoltados, indignados, foram até Jesus. E da mesma forma eles gritaram, não Jesus, filho de Davi, mas eles gritaram, Jesus, tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós. E Jesus então, olhando para eles, dizem, vão e mostrem, se apresente aos sacerdotes. Por que Jesus diz, se apresente aos sacerdotes? Porque era o sacerdote que declarava o leproso curado. Era ele que tinha que declarar, não era o médico, era o sacerdote. E o texto bíblico diz que enquanto eles estavam a caminho até se apresentarem ao sacerdote, eles foram curados. Mas houve um que voltou e se ajoelhou aos pés do mestre e disse, mestre, tem compaixão de mim. Jesus não apenas curou aquele homem, mas Jesus tocou naquele homem. E os irmãos sabem que o judeu jamais poderia tocar num leproso, porque ele passaria a ser considerado imundo. Mas Jesus olhou a condição daquele leproso, e movido de compaixão, cheio de misericórdia, ele toca naquele leproso e diz, apresente-se ao sacerdote. Esse é o Jesus. E o retrato da misericórdia dele é que ele não está preocupado com raça, ele não está preocupado com condição social e nem mesmo com regras dogmáticas. Ele tocou, quando todo mundo diria e dizia que um judeu não poderia tocar, mas ele é misericordioso. Ele entendeu que aquele homem não precisava simplesmente ser liberto da lepra, mas ele precisava ser retomado, ou ele precisava sentir a sua condição de vida social, já que o leproso vivia à margem da sociedade, escondido, guardado, protegido nas cidades de refúgio, lá de número 6. E ali então Jesus, ao tocar nele, diz, você está de volta ao convívio social. Eu fico imaginando, nós que estamos tão necessitando e tão ansiosos de voltar a um convívio social sem máscara, sem reservas. Imagine um leproso. Você consegue sentir um pouquinho, talvez, o que o leproso sentia, de querer estar num lugar e não poder, de querer comer alguma coisa e não poder, de querer visitar os seus parentes e não poder. Você consegue talvez entender um pouquinho. E agora vem Jesus e toca nele e diz, você está de volta ao convívio social. A misericórdia de Jesus vai atingir a viúva de Naim. Vocês se lembram da história em Lucas capítulo 7? A viúva de Naim, o encontro das duas multidões que estavam em direção ao velório, ao sepultamento. Jesus estava num ato fúnebre, e ele encontra outro ato fúnebre, outro cortejo fúnebre, e ele sai do seu cortejo fúnebre e vai até o encontro daquela mulher. E Jesus então vê aquela mulher chorando. O texto bíblico diz que ela já havia perdido o marido, por isso que é viúva de Naim, e agora estava sepultando o filho. Como eu gosto da cultura judaica, e eu me lembro de uma história, que talvez eu já tenha contado para vocês, que eu quero reforçar. Minha tia trabalhou num colégio de cultura judaica, o Péricles, ali na Vila Mariana. E ela me contou uma vez uma história, de uma família judaica que havia perdido o filho. E aquela família que havia perdido o filho, um aluno do Péricles, foi acolhida pela família, pela cultura, pelo povo judaico. E eles diziam assim, sepultar um filho não é o natural, não é o normal. E nenhum ser humano deveria passar por esta dor. A partir de agora, nós vamos cuidar de vocês. Tudo que vocês precisarem, a comunidade judaica vai oferecer a vocês. Se eles não quisessem mais trabalhar, eles não precisavam. Se eles não quisessem mais fazer qualquer coisa, eles não precisavam. Eles iam continuar vivendo com o mesmo status social que eles tinham, mantidos pela cultura judaica ou pela comunidade judaica. Jesus, movido de compaixão, viu aquela mulher chorando. Ficou sabendo que ela era viúva. E agora vê o filho sendo sepultado. Ela, pela cultura judaica,
teria que ser lançada à cidade, lançada à rua como uma prostituta. Ou, como vocês sabem, talvez os seus cunhados teriam que assumi-la como esposa. Mas aí Jesus, movido de compaixão, cheio de misericórdia, toca numa urna e diz àquela mulher: não chores. Só Jesus mesmo para dizer uma mulher sepultando o filho: não chores. E ele não falou nada a respeito da fé dela. Ele simplesmente ressuscitou aquele menino e disse: não chores, aí está o teu filho. Ela não era judia. E Jesus não falou a respeito da fé dela, como no caso daquele mendigo: a tua fé te salvou. Porque é misericórdia. Ele não viu quem é. Ele não ficou atrelado se era da sua raça, se era um judeu. Ele não ficou atrelado se ela tinha fé ou não tinha fé. Porque misericórdia é assim. A gente entrega, a gente dá. E o retrato da misericórdia de Deus é este: Ele entrega. O retrato da misericórdia de Jesus é este: Ele entrega, Ele dá. Merecendo ou não, fazendo jus ou não, né? Sendo alguém que anda com Ele ou não. Ele é misericordioso. Um texto tão difícil das Escrituras Sagradas lá de Romanos, diz assim: Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, e Ele endurece o coração de quem Ele quer endurecer o coração, para falar sobre a experiência de Faraó. O texto difícil de Romanos esse. Imaginar que Deus, Ele às vezes, ou Ele pode decidir endurecer o coração de alguém para que este não venha ao arrependimento. Mas misericórdia é isso. Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter, e Ele tem misericórdia, Ele vai ao nosso encontro, Ele nos dá da sua misericórdia. Mas Jesus não foi misericordioso apenas em situações, onde a enfermidade era o cenário, era o pano de fundo. Jesus também foi misericordioso diante do pecado. O texto bíblico diz que Ele foi misericordioso, então, com os publicanos, com os cobradores de impostos. E Jesus foi então e os convidou, e esteve na casa deles, na casa de Mateus, e pôde comer com publicanos e cobrador de impostos. E é curioso que quando Jesus foi questionado sobre isso, quando Jesus foi colocado contra a parede, no que diz respeito a este momento da história dele, ele vai contar 3 parábolas. E uma das parábolas que ele vai contar é a do filho pródigo. E ele vai contar a parábola do filho pródigo para que aqueles homens que estejam ali possam entender que ele é a expressão viva daquele homem que recebeu o filho que se havia perdido e que voltou. Ele é a expressão máxima, Ele é a encarnação da misericórdia daquele homem, Ele é a encarnação da misericórdia de Deus. E por isso, quando Ele é questionado a respeito de como você pode comer na casa de publicanos, na casa de fariseus, Ele vai dizer: deixa eu contar uma parábola para você. Havia um homem que estava perdido, e o pai o recebeu, para que eles pudessem entender o quê? Que Ele é a expressão da misericórdia. Mas a gente continua vendo as expressões da misericórdia de Jesus. Havia um pai, e que já não conseguia mais lidar com a situação do seu filho, que era possuído por demônios, estava sendo dilacerado pelos demônios. O texto bíblico diz que o clamor daquele homem era: Senhor Jesus, cura a minha incredulidade e liberta o meu filho desses demônios. Cura-me da incredulidade. E Jesus, o texto bíblico vai dizer que pela misericórdia dele, ele liberta aquele menino dos demônios que o possuíam, mesmo tendo um pai reconhecendo a sua incredulidade. Este é o retrato da misericórdia de Jesus. Mas tem um outro fato. Talvez vocês se recordem do texto que fala sobre aquele homem, o demoniado de Gerazeno, da cidade de Gadara. Um homem que estava possuído por milícias de demônio. E o texto bíblico diz então que Jesus também foi ao encontro deste homem,
e que Jesus também trabalhou pela libertação deste homem, e ele então foi liberto das legiões de demônio que o possuíam. E o texto bíblico nos diz assim: agora você vai para a sua casa, você vai contar para os seus familiares e para os seus parentes o ato de misericórdia que veio de Deus para libertar você. E aquele homem então foi para casa, liberto. E todo mundo perguntava: mas esse não era o que ficava à beira da cidade, né, se machucando, se violentando, né, grunhindo, e agora não tem mais nada? Porque esse é o ato de misericórdia, esse é o retrato da misericórdia de Jesus. E ele deixa claro para aquele homem que ele foi liberto dos demônios como resultado da misericórdia. Mas não é só isso. Quando Jesus também está pregando e falando às multidões, ele percebe então que aquele povo já estava há muito tempo com ele. Veja, ele agiu com misericórdia na questão da necessidade física, enfermidades. Ele agiu com misericórdia na questão espiritual, na questão do pecado. Ele agiu, né, de misericórdia na questão da batalha espiritual, da escravidão que muitas vezes o homem vive. E agora ele também vai agir com misericórdia da necessidade física, não da enfermidade, mas do alimento. E o texto bíblico diz: ei, discípulos, eles já estão há muito tempo aqui conosco, e eles estão até agora sem comer nada. Providencie comida para eles. E como é gostoso, né, ver uma mãe, né, provisionar. Mandou a lancheira para o filho. Às vezes o filho não quer levar lancheira, né? Quando a mãe mandar uma lancheira, leve. Porque pode ser que você não coma, mas multidões vão comer. E aí pega os pães, pega os peixes, e Jesus alimenta toda aquela multidão. A sensibilidade, o aspecto da sua natureza divina, que o leva a agir no momento de aflição daquela humanidade. Mas tem um outro fato. Jesus está chegando, e ele desce do barco, e ao descer do barco ele vê uma grande multidão. E Jesus olha para aquela multidão, e agora ele também vai agir de misericórdia na questão da espiritualidade, na questão, né, da emoção, da questão, né, do acolhimento, na questão de fazer com que aquele povo sentisse que eles pertenciam a algo e a alguém. E Jesus, cheio de misericórdia, cheio de, então, compaixão, ele olha para aquela multidão, quando ele desce do barco, ele diz assim: são como ovelhas sem pastores. E ali ele começa a ensinar a multidão. E ali ele começa a ser o pastor daquela multidão. E ali ele começa a curar, né, esse sentimento e essa importância que existe o fato de sabermos que pertencemos a algo, pertencemos a alguém. Como é importante isso na humanidade. E ali Jesus foi misericordioso também. Mas quando nós olhamos então para todos esses fatos da misericórdia de Deus, da misericórdia de Jesus, é que nós podemos dizer que Jesus é a rica encarnação da misericórdia de Deus. Mas a declaração mais profunda que Jesus vai dar a respeito disso, a declaração mais contundente que Jesus vai dar, para você que ainda tem dúvida que talvez o objetivo da vinda de Jesus, a fim de fazer com que todos possam glorificar ao Pai por causa da sua misericórdia, está em 2 episódios. O primeiro episódio é quando ele está lá na casa de Mateus. Vamos voltar para o início da manifestação da misericórdia de Deus. Quando ele está lá na casa de Mateus, comendo com os publicanos, com os pecadores, com os cobradores de impostos, e ele é questionado. E Jesus diz assim: bom seria se vocês pudessem entender. E ele faz uma citação de Oséias capítulo 6, versículo 6. Eu desejo misericórdia e não sacrifício. Eu desejo misericórdia e não sacrifício. Há um outro episódio. Vocês sabem que a espiga de milho era colhida.
e algumas ficavam pelo caminho. E aquelas que ficavam pelo caminho, mesmo durante o sábado, a lei dizia que se alguém passasse com fome, ele poderia pegar aquela espiga de milho e comer ou levar para casa para fazer de alimento. E ali os discípulos de Jesus no sábado começaram a pegar as espigas que estavam no chão, não as que estavam no pé. Aquelas que estavam a caminho, que foram derrubadas, por aqueles que estavam colhendo as espigas. Ele poderia pegar, a lei diz que eles poderiam pegar. E quando eles pegam para comer, Jesus de novo e os discípulos de novo são recriminados. Ah lá Jesus, olha os seus discípulos pegando espigas de milho aos sábados. E Jesus de novo vai dizer, Oséias capítulo 6, versículo 6. Ele vai dizer, eu desejo misericórdia e não sacrifício. Bom seria se vocês entendessem isso. Por isso, quando nós olhamos para Jesus, nós podemos fazer uma outra afirmação, que o ministério de Jesus declara, que o ministério de Jesus é a comprovação de que a misericórdia é o sublime resultado, ou a sublime explicação, a sublime definição do que é lei. O ministério de Jesus, então, deixa muito claro que a misericórdia é o sublime resultado, a sublime explicação da lei de Deus. E como Jesus, ele não veio para abolir a lei, mas para cumprir a lei, ele não poderia fazer outro ministério que se não fosse rico em misericórdia. Ele não poderia fazer outro ministério se não fosse rico em misericórdia. E por isso que eu gosto tanto de Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz assim, que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, ou que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas aflições, das nossas necessidades, dos nossos temores. Você tem um sumo sacerdote que se compadece das nossas necessidades. Se não for 4:12 como não é, pode ser 4:8, Gi. Então é Hebreus 4, tá bom, irmãos? Em casa vocês procuram qual versículo, tá? Nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas necessidades. Já pensou nisso? Se misericórdia de Deus é o aspecto da sua natureza que o leva a agir para amenizar a minha dor, o meu sofrimento e a minha aflição, se Jesus Cristo é a rica encarnação das misericórdias de Deus, e Ele veio a fim de que o homem pudesse adorar a Deus por meio das suas misericórdias, então eu quero garantir para você na noite de hoje, que Ele sabe qual é a sua dor, qual é a sua aflição, qual é a sua preocupação. Se Ele é o sumo sacerdote, que se compadece das nossas aflições, Ele sabe. Somente alguém que foi injustiçado sabe como lidar com outro que foi injustiçado. Você sabe como que as experiências da vida nos unem. Você sabe o quanto as experiências da vida, faz com que criemos empatia, que criemos mais do que simpatia, mas empatia. Que criemos essa condição, de muitas vezes entender o que o outro está sentindo. As experiências boas nos unem, mas eu tenho certeza que as experiências difíceis nos unem mais do que as boas. Então, quando o texto bíblico diz que Jesus Cristo, Ele é aquele sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, eu só posso pensar que Ele sabe, o quanto você está dolorido ou ferido por ter sido injustiçado. Porque Ele foi o Cristo injustiçado. Ele sabe, Ele entende perfeitamente como você se sente quando você é aviltado, quando você é insultado, quando você é ofendido, porque Ele foi aquele que passou o ministério dele inteiro sendo aviltado, ofendido. Ele sabe quando você está apreensivo, porque Ele foi aquele que viveu no Getsêmani a sua apreensão.
Ele sabe o que você sente diante do improvável. Porque Ele é aquele que teve também, mesmo sendo Deus, lidar com o improvável. Mas acima de tudo, mesmo que ainda Ele não tenha passado uma aflição da qual você passou ou está passando, mesmo que Ele ainda não tenha vivido uma aflição na proporção que você está passando, Ele sabe, porque Ele é o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. E Ele sabe perfeitamente o que você está sentindo agora, pelo que você está passando agora, pela situação e circunstância que você está vivendo. E por isso Ele olha para você e diz: eu sou rico em misericórdia. Como o texto de 2 Coríntios diz, Ele é o Pai da misericórdia. Por isso, eu quero convidar você, na noite de hoje, a encontrar refúgio nesta misericórdia, ou no retrato da misericórdia de Jesus Cristo. Ele entende perfeitamente o seu medo, a sua aflição, a sua preocupação. Ele entende perfeitamente a sua revolta. Ele entende perfeitamente a sua indignação. Ele entende perfeitamente o seu sentimento, de injustiça. Ele entende. E como sacerdote misericordioso como Ele é, Ele vem ao nosso encontro e nos leva até os braços do Pai, para que Ele possa cuidar de nós, fechando toda e qualquer ferida que possa existir em nossas vidas. Quando o texto bíblico diz então que Deus, Ele é rico em misericórdia, nós podemos entender a riqueza da misericórdia de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que é a rica encarnação das misericórdias de Deus. E ela está à disposição de você. Ela está pronta a ir ao encontro da sua necessidade. Ele está desejoso. Ele tem um aspecto aqui dentro dele, que fervilha, que borbulha. E o desejo dele é amenizar a sua dor. Por isso, não se entregue à sua aflição. Não se entregue à sua dor. Não se entregue ao seu sofrimento. A misericórdia de Deus está à sua disposição. E Ele quer agora mesmo visitar o seu coração e massageá-lo, para garantir a você que você não está sozinho, de que você não está sozinha.